Por dentro do santuário de Israel havia 2 compartimentos. Diferentemente da aparência externa sem atrativos, a interna era gloriosa, pois representava as cortes celestiais. O piso do santuário refletia o ouro das colunas, das tábuas e dos objetos sagrados, mas, na verdade, era formado pela simples areia do deserto. Assim, os sacerdotes e o sumo sacerdote deveriam ter a impressão de estar com os pés na terra e a cabeça no céu. Devemos ter o mesmo sentimento, uma vez que o Senhor pesa todos os feitos na balança, o que inclui os nossos pensamentos, conforme 1 Samuel 2, verso 3. Beltsazar, o último rei de Babilônia, foi pesado na balança e achado em falta, isto é, foi julgado e condenado, morrendo naquela mesma noite, conforme Daniel 5, 27 e 30. Ao sul do primeiro compartimento, chamado Santo, onde Jesus atuou primeiro quando subiu ao céu, encontrava-se um candelabro de 7 ramos, chamado de menorá. Ao norte, ficava a mesa com os 12 pães da proposição, representando o trono de Cristo, o pão que desceu do céu. Eram 12 os pães, para representar também as 12 tribos de Israel. Ao centro do lugar santo ficava o altar de incenso. Tinha chifres nos cantos e um incensário turíbulo, onde era queimado o incenso, composto por 11 diferentes essências. O sacerdote queimava o incenso com brasas removidas do altar de holocaustos, com as quais misturava ainda o sangue proveniente dos animais sacrificados e os oferecia sobre o altar de ouro. Esta era a forma de Deus aceitar a intercessão do sacerdote pelo homem arrependido. Havia uma relação fundamental entre os 2 altares, pois que tipifica tanto a morte de Jesus sobre a cruz como a sua intercessão, e com base no seu sangue derramado no Calvário. Mas ao interior ficava o Santíssimo. Este era o lugar reservado para a habitação de Deus o Pai. Nele havia apenas um móvel, conhecido como a Arca do Pacto. De cada lado da arca havia um querubim cobridor. Assim eram chamados porque suas asas se estendiam, tocando-se por sobre a arca, cobrindo reverentemente a presença de Deus, quando ali ela se manifestava. A tampa da arca chamava-se propiciatório, era folhada a ouro e funcionava como se fosse o trono de Deus, porque ali se manifestava a sua glória na forma de uma nuvem ou tênue neblina. Dentro da arca foram colocadas as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, significando que quando Deus ocupava o seu lugar sobre o propiciatório, a sua lei que se encontrava dentro da arca representa o fundamento ou a base do seu trono, do seu governo. Olá, pessoal. Bom dia. O intérprete independente continua em ação. Vamos hoje detalhar um pouco mais o simbolismo maravilhoso do juízo de Deus. Este cerimonial do santuário israelita indicava que Deus, ao julgar-nos hoje, assenta-se sobre a misericórdia e a justiça. Enquanto que a lei representa o padrão da justiça, o sangue do bode expiatório, usado para a remissão dos pecados e respingado sobre o propiciatório, representava a misericórdia, ou a combinação da misericórdia com a justiça. Em outras palavras, se alguém se perder,
será mais por negligência própria do que pela falta da misericórdia divina. Dentro da arca haviam ainda mais 2 objetos: o cajado de Arão que florescera e um pote contendo o maná que por 40 anos alimentou o povo de Deus no deserto. Vejamos a comprovação disso pelo apóstolo Paulo em Hebreus 9, verso 4, ao qual, ao Santíssimo, pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna contendo o maná, uma urna de ouro, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. O cajado florido ilustrava o fato de que haverá vida depois da morte. Ou seja, a morte não é o fim do nosso caminho. Mas como pode isto acontecer? Como pode florescer um cabo de vassoura ou um cajado? A ressurreição dos mortos só será possível da mesma forma, mediante a intervenção miraculosa de Deus para recriar a vida do pó das sepulturas. Vejamos as palavras de Paulo em Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ora, esse enunciado não deixa dúvidas quanto à continuidade do processo da redenção após a morte. E por conseguinte, da vida futura para os justos e da destruição definitiva para os ímpios. Não deixa também margem para a teoria de reencarnações sucessivas. Quanto ao maná, ele nos lembra das provisões de Deus no deserto e da reforma alimentar, promovida pela substituição do regime carne do Egito pelo pão que passou a cair do céu. Um milagre que permaneceu por 40 anos. O detalhe de Paulo dizer que o altar de incenso pertence ao Santíssimo está relacionado com a intercessão de Jesus junto ao Pai, pelos vivos e também por ocasião do julgamento dos mortos. No cerimonial antigo, o altar de incenso permanecia no lugar santo, porque a queima diária do incenso, um símbolo de nossas orações que sobem constantemente a Deus, era feita pelo sacerdote, e esse não tinha acesso ao Santo dos Santos. Jesus, na verdade, intercedeu no lugar santo e hoje julga e intercede no Santíssimo, operando, portanto, nos 2 compartimentos do santuário celestial. Basicamente, esse era o plano interno do santuário. Nele verificamos a presença de 2 tronos e de 3 dignitários celestes, atuantes na nossa salvação: o Pai, o Filho e os anjos, representados sobre o propiciatório e pelos desenhos das cortinas. Ao morrer na cruz, o Filho de Deus revela-nos a terrível malignidade da transgressão da lei que fora entregue no Sinai, deixando claro também o encerramento do cerimonial que a tipificava, conforme o registro de Mateus 27, 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Assim, de forma sobrenatural, é-nos indicado que um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus, de acordo com o convite da graça que encontramos em Hebreus 4, 14 e 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Entrava assim em função no céu o glorioso santuário da nova aliança. Não obstante a evidente intervenção divina, rasgando a cortina entre o Santo e o Santíssimo, os judeus continuaram com o sistema de holocaustos, até que no ano 70 o Templo de Jerusalém foi completamente destruído. Será que ele será novamente erguido?
Há 2000 anos que os incrédulos judeus sionistas sonham fazê-lo, mas em vão, prevalecendo até hoje as palavras de Jesus Cristo pronunciadas em Mateus 24, verso 2. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os serviços do interior da tenda passaram a partir de então a ser realizados no céu, de onde lançam a sua luz desde a ressurreição de Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus 8, de 1 a 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor Deus erigiu, não o homem. Paulo afirma este conceito dizendo em Hebreus 9, verso 12, na Bíblia de Jerusalém, edição 2017, entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o seu próprio sangue, obtendo redenção eterna. Vamos ficar por aqui na expectativa do seu joinha e do seu compartilhamento. Fiquem com a nossa música especial e até o próximo vídeo, se Deus quiser.